Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de conhecimentos técnicos e continuando no assunto de motores, hoje a gente vai entrar propriamente no caso do motor convencional, motor a pistão, que é o que a gente vai utilizar e estudar aqui na maioria das nossas aulas de conhecimentos técnicos. Então, para começar a estudar os motores convencionais, mesma coisa que motor a pistão, a gente vai primeiro entender os seus principais componentes. Então vamos lá. Principais componentes de um motor a pistão, para aí a gente começar a entender o seu funcionamento e como que ele é feito, construído e como que ele vai ser útil para o nosso voo, entendendo primeiramente os componentes dele. Bom, primeiramente, o motor a pistão vai ter uma base, um lugar que ele é montado. O bloco do motor e o cárter são as bases do formato do motor. Ou seja, o bloco do motor vai ser o componente que vai servir como base estrutural do motor. Então, todo motor vai ter uma base estrutural. Esse nome vai ser o bloco do motor. E qual que vai ser a função dele? Vai fixar o conjunto de cilindros, que a gente já vai ver o que é, sustentar os rolamentos. Então, ele vai fixar o motor, a estrutura da aeronave. O bloco do motor vai servir para fixar o motor à sua estrutura da aeronave, e vai servir como base estrutural do motor. O bloco do motor vai ser toda essa parte aqui, só que sem isso aqui, por exemplo. Aqui é os cilindros, só que o bloco do motor é a base, é onde tudo vai ser construído. E o cárter é a base do formato externo do motor. Então, esse é o motor. O seu formato externo vai ser o cárter. O cárter é uma fina chapa responsável por acomodar os mecanismos internos do motor, incluindo bloco, cilindro, rolamentos, eixos de manivela e outros. Então, o cárter vai acomodar o bloco do motor. Por quê? Porque o cárter dá o formato externo do motor. Então, ele vai ser uma fina chapa responsável por acomodar os diversos mecanismos internos do motor. Então, o bloco do motor é a base estrutural interna e o cárter é a base estrutural externa do motor. Vamos lá. Cilindro. Cilindro é uma das partes mais importantes do motor. Por quê? Porque é onde a potência vai ser desenvolvida. É onde justamente minha tração, meu movimento de se deslocar, é ali que a potência vai ser desenvolvida. É ali que a mistura do ar e do combustível, para ocorrer a queima de combustível, em seguida a tração, vai ocorrer. Então, é no cilindro em que a gente vai encontrar a câmara de combustão, que é onde ocorre a queima de combustível e a expansão dos gases, e também no cilindro que ficam alojados o pistão e a biela, que a gente já vai ver o que é. Cilindro. Tem duas partes principais do cilindro: a cabeça do cilindro e o corpo do cilindro. A cabeça do cilindro vai proporcionar um lugar para a combustão da mistura ar-combustível, ou seja, a câmara de combustão fica aqui na cabeça do cilindro. Essa aqui é nossa câmara de combustão. Então, a câmara de combustão fica dentro da cabeça do cilindro. E o corpo do cilindro é o interior do seu corpo, onde o pistão se desloca. O pistão é uma estrutura móvel, que a gente já vai ver o que é, e o pistão vai se deslocar dentro do corpo do cilindro. Então, cabeça do cilindro é onde a combustão ocorre, onde fica a câmara de combustão, e o corpo do cilindro é onde o pistão se desloca. E as paredes internas que ficam em contato com o cilindro são denominadas camisa do cilindro. Então, algumas paredes internas vão ficar em contato direto com o cilindro e são denominadas camisas do cilindro. E também existem as válvulas, que a gente já vai ver o que são as válvulas, que uma é de admissão, por aqui vai entrar a mistura ar-combustível para ir para a câmara de combustão, e aqui é a válvula de escapamento, onde vai ser feita a expulsão dos gases queimos. E as aletas de resfriamento vão ser meio que anéis para resfriar o cilindro. Porque o cilindro fica em altas temperaturas. Por quê? Porque é lá que a potência é desenvolvida, onde ocorre a queima de combustível. Então, o cilindro vai ter sempre em altas temperaturas. Então, para resfriar isso, foram criadas as aletas de resfriamento para justamente resfriar o cilindro. E o cilindro deve ter características como ser forte para resistir a pressões internas,
desenvolvidas durante a operação do motor, ser construído com metal leve para diminuir o peso do motor e ser um bom condutor de calor para permitir um eficiente resfriamento. Pistão. Pistão é a parte móvel do cilindro. Então, o pistão vai se mover aqui dentro deste cilindro. Aqui é o cilindro e o pistão é isso aqui. Ele vai se mover dentro do cilindro. E quais movimentos ele vai fazer? Para cima e para baixo. Sempre movimentos retilíneos para cima e para baixo. Ao se mover para baixo, o pistão vai permitir que a mistura ar-combustível entre no cilindro. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. A gente já vai entender nas próximas aulas como que funciona isso de verdade. Eu só estou passando os principais componentes, mas só para ter uma base, eu vou fazer um esqueminha. Esse é o cilindro. O pistão está dentro desse cilindro. Quando o pistão se move para baixo, a mistura ar-combustível vai entrar por aqui. Quando o pistão realiza o movimento para cima, ocorre a expulsão dos gases queimados. Como? Com a compressão. Ele desceu. A mistura ar-combustível está aqui na câmara de combustão. Quando o meu pistão sobe de novo, ele vai bater aqui em cima, ocorrendo uma compressão. E justamente após essa compressão, vai ocorrer a ignição. O que é a ignição? Essa queima do combustível gerando a potência. E onde ficam os gases queimados, os gases queimados vão ser expulsos pela válvula de escapamento, que é essa aqui. Então, essa é a função do pistão. No pistão, isso aqui é um pistão. Pistão, essa parte aqui, fica dentro do cilindro. Ele é acoplado a uma biela e ele tem os seus anéis de segmento. O que são os anéis de segmento? São instalados na saia do pistão. Ó, as partes do pistão são a sua cabeça. Cabeça é a parte de cima. Essa parte aqui, ó. Esse redondinho aqui. A saia do pistão é toda essa parte aqui de baixo. E os anéis de segmentos, ó. Cabeça. Ó, vou fazer a cabeça de azul. Essa é a cabeça do pistão. E a saia do pistão vou fazer aqui de vermelho. Essa aqui é a saia do pistão. Os anéis de segmentos estão encontrados na saia do pistão. E quais são suas funções? Existem dois anéis de segmento. O anel de compressão e o anel de lubrificação, como a gente pode ver nessa imagem aqui. O anel de compressão vai servir para vedar a folga entre o pistão e o cilindro. Ó, então o cilindro vai estar aqui. Pode existir uma folga entre o pistão e o cilindro. E o que acontece se existir essa folga? O gás pode escapar. Então, os gases de escapamento que vão ser expulsos pela válvula de escapamento, eles podem escapar se não houver uma certa vedação aqui. Então, o anel de compressão vai comprimir essa parte, evitando uma folga entre o pistão e o cilindro. E os anéis de lubrificação vão regular a espessura do óleo. Toda parte do motor deve ter um óleo para ocorrer a lubrificação. Senão o motor pode arranhar, pode funcionar de maneira irregular. Então ele vai regular a espessura do óleo para lubrificar de maneira correta e o motor não falhar. Agora falando da biela. A biela está acoplada ao pistão. Tá vendo? Esse é o pistão e essa aqui é a biela. A biela vai estar acoplada ao pistão. Lembra que o pistão tem a parte do seu pino, o pino do pistão, e esse é o orifício do pino. O pino do pistão se encaixa no orifício do pino e a biela está aqui acoplada embaixo da saia do pistão, encaixando-se no pino do pistão. Para que serve essa biela? A biela vai ser responsável em transmitir a força do pistão para o eixo de manivelas. Então, aqui a gente consegue ver uma biela. Essa é uma biela terminal do pino do pistão. Ou seja, essa biela aqui vai estar acoplada no pino do pistão. Acoplou? Beleza. O que ela vai fazer? Ela vai transmitir a força que o pistão faz para o eixo de manivelas. O eixo de manivelas é uma parte muito importante do motor. Por quê?
O eixo de manivelas, ele é também conhecido como virabrequim. Esse é outro nome para o eixo de manivelas. E qual que é a função do eixo de manivelas? É transformar o movimento retilíneo do pistão. Lembra? Movimento do pistão cima-baixo, faz um movimento retilíneo. Aqui vai estar acoplado a uma biela. Acoplou a biela, beleza? Ele vai transmitir o movimento retilíneo do pistão, transmitido através da biela. Ou seja, a biela vai pegar essa força do pistão e vai transmitir para o eixo de manivelas. Então, pistão vai para a biela. Biela, da biela para o eixo de manivelas. Essa é o esqueminha. E o que ela vai fazer quando ela transmite essa força através da biela para o eixo de manivelas? Vai transformar o movimento retilíneo em movimento rotativo. Tá vendo? Rotativo para o acionamento da hélice. Então, o eixo de manivelas vai acionar a nossa hélice. Por quê? Movimento rotativo, a hélice gira. Então, a biela vai transmitir a força do pistão para o eixo de manivelas. E o eixo de manivelas vai transformar esse movimento retilíneo do pistão para um movimento rotativo para o acionamento da hélice. O eixo de manivelas é a parte responsável em transmitir a energia gerada do motor para a hélice. Então, o motor vai transmitir uma força, que vai ser a força de tração, que vai fazer nosso avião se deslocar, e esse eixo de manivelas vai transmitir essa força para a hélice. Aqui é o eixo de manivelas. Tá vendo que aqui é o nosso pistão, biela. Biela, essa parte aqui. Biela pegou a força do pistão, transmitiu para o eixo de manivelas. Eixo de manivelas fez uma força rotativa para o acionamento da nossa hélice e assim a hélice vai girar. Essas são as partes do eixo de manivela. Tem o moente, o braço e o contrapeso para evitar vibrações. Então é assim que vai funcionar o acionamento da nossa hélice. Agora falando das válvulas do cilindro, da cabeça do cilindro. Existem, como eu falei, duas válvulas, uma de admissão e outra de escapamento. A de admissão vai admitir é a mesma coisa que entrar. Vai fazer a mistura ar-combustível entrar na cabeça do cilindro, na câmara de combustão. E como que elas vão ser resfriadas? Pela própria mistura ar-combustível. Então, o próprio ar da mistura vai resfriar essa válvula de admissão. E a válvula de escapamento vai ter função de expulsar os gases queimados para fora do cilindro. Então, entrou, gás queimou, válvula de escapamento expulsou. A válvula de escapamento tem formato de cogumelo, tá vendo? Um formato mais redondo, mais achatado. Para quê? Para facilitar a expulsão. E a válvula de admissão tem um formato de tulipa para justamente admitir este ar mistura combustível. Então, acabamos essa parte aqui de válvula. Vamos falar da câmara de combustão, que fica bem aqui no meio da cabeça do cilindro. Sua função é justamente queimar a mistura de ar combustível. Esse é o sistema de ignição, que a gente já vai estudar nas próximas aulas, o sistema de ignição. E a câmara de combustão pode ser plana, semisférica ou cônica. O semisférico é o mais utilizado por ser mais forte e ajudar na expulsão mais rápida, mas a função básica da câmara de combustão é justamente fazer essa combustão, fazer a queima de combustível. E como que isso é possível? Pela vela de ignição. A vela de ignição é uma chama que vai acender essa mistura e vai ocorrer a queima dos gases. Aqui é nosso pistão. Lembra que nosso pistão faz movimentos para cima e para baixo. Quando o pistão faz um movimento para cima, ele vai comprimir essa mistura, ativando a vela de ignição, fazendo isso queimar. E quando queima, a biela pega essa força do pistão, transmite para o eixo de manivelas vai acionar a nossa hélice e os gases queimos vão ser retirados pela válvula de escapamento. E esses principais componentes do motor. E o motor, onde fica acoplado, o que acopla o motor ao avião? O berço do motor
vai ser responsável em fixar o motor à fuselagem da aeronave. Então, o berço do motor é isso aqui. É esta parte aqui, o berço do motor. São conjuntos de fios, roldanas, que vão fixar o motor, que é essa parte aqui, a nossa aeronave, a nossa fuselagem. E todo o berço do motor deve ter, toda a aeronave, no caso, toda a fuselagem, deve ter uma firewall, que é uma parede de fogo. Caso o motor pegue fogo, o fogo não vai para dentro da fuselagem e não atinge o piloto. Então o berço do motor fixa o motor à fuselagem da aeronave. E lembra que o bloco do motor é a base estrutural do próprio motor, que vai fazer o formato interno do motor, e o cárter é a base do formato externo. E o berço do motor vai fixar o motor propriamente dito, a fuselagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar das características do motor a pistão, de diferentes tipos de motores, de diferentes características, motores que podem ser diferentes disposições de cilindros, podem ter várias formas de motores convencionais e a gente vai falar disso. Espero que vocês tenham gostado da aula e tchau!